Bom, esse encontro de hoje, eu sei que teve algumas empresas que teve encontro comigo recentemente, mas esse encontro principal hoje, ele é para focar numa palestra de inovação e produtividade, com foco principalmente nos indicadores. Eu sei que muita empresa aí não consegue trabalhar bem os indicadores, mensurar parte financeira, mensurar a qualidade do produto, acompanhar a produção dentro do ambiente de trabalho como um todo, analisar os principais pontos positivos ou negativos dentro da empresa, para saber identificar o momento de investir, o momento de retrair, o momento de fazer alguns tipos de investimentos em marketing, administração, até mesmo no controle de estoque. Então, acaba que fica muitas vezes à mercê de informações que são jogadas em nossa mente, digamos assim. Porque, eu vi falar que alguém falou que isso dá certo. E acaba se prendendo. Então, essa reunião de hoje é uma reunião para a gente discutir, poder conversar, poder analisar os indicadores da melhor forma possível, poder sanar dúvidas, saber o que hoje no mercado é tendência. Então, qualquer dúvida que tiver, qualquer ideia, enquanto eu estiver falando, pode levantar a mão e me interromper, tá, gente? Tranquilamente. Eu mutei alguns aí só para não ficar um ruído na reunião e não atrapalhar muito na hora que eu estiver falando sobre a, os pontos positivos e os pontos de destaque dessa palestra, tá? Todo mundo já me conhece, sabe que eu não me prendo a slide, então se você me ver prendendo a slide aqui, é, pode, pode falar que eu travei, porque eu não gosto. Essa palestra aqui fala que é inspiracional, mas o meu foco não é esse. Nesse primeiro momento, eu queria que cada um dos empresários se apresentasse um para o outro, que foi um pouco aí já que fizeram, que eu achei a atitude muito bacana nessa parte aí desse network que vocês já começaram. Então, quem querer começar falando sobre si, sobre a empresa, para ver se a gente consegue criar pares aqui de empresas que uma vai ajudar a outra, principalmente nas regiões. Vamos lá. Quem vai querer começar? Gente, o povo Vai tá calado. coordenando aí. O povo tá calado. Mas acredite, a reunião de hoje eu separei exatamente as empresas que mais se encaixavam. Empresas do ramo da construção civil com empresas que têm um pouco de ferragens. Empresas da agropecuária que têm um contato com outra da agropecuária. Empresa do ramo de construção civil. Então, eu criei um parâmetro aqui hoje para essa reunião, que foi muito boa. Então, quem querer começar a falar sobre a empresa, sobre como começou, os principais locais que está atendendo, cidades que estão atendendo, pode ficar tranquilo. Vai apontando o dedo aí, Vitor. A gente vai falando. À O medida que você povo, for apontando. o povo tá tímido hoje, gente. Bom, o Eliazar, ele já falou um monte, né? Todo mundo chegou aqui na sala e ficou assim, o que ele tá falando? E foi um pouquinho da conversa com ele e o Jefferson. Então, se alguém querer puxar o bonde, até o senhor Eleazar, que ele fala muito bem, Eu posso puxar o bonde então, né? pode. Então, bom, a empresa Eletromag, ela surgiu com a seguinte ideia. Eu trabalhava de vendedor de material elétrico numa empresa grande em Goiânia e, então o que aconteceu? Eu sempre tive vontade de ter meu próprio negócio, né? E para mim começar com a empresa de material elétrico, o valor agregado é muito alto. Então, o que eu pensei? Vou começar com a ferragista. Mas eu não podia abandonar um trabalho de mais de 20 anos. Então, o que eu fiz? Eu comprei uma ferragista e passei para os meus dois filhos cuidar, que é o Matheus e a Rafaela. E continuei na empresa que eu trabalhava, esperando como que eles conseguiriam sobressair nessa ferragista. Eles foram muito bem. Então, o que nós fizemos? Nós pagávamos aluguel,
e eu tinha uma casa aqui na cidade de Veracruz, então nós resolvemos trazer a ferragista para a casa onde nós trabalhávamos, a coisa mais louca. Colocamos uma mesa e um notebook, e eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava. Até meu acerto lá não foi muito bom, porque eu tive que sair assim, eu precisava sair um pouco rápido. Então, nós começamos com notebook e ligando para os clientes. Então, a minha filha, o serviço dela era só ligar para os clientes. E quando os clientes faziam perguntas, dúvidas sobre o material, ela falava, vou passar para o meu gerente. Então, eu respondia as dúvidas dos clientes e fui ligando para os meus clientes que eu já tinha na outra empresa. Muitos começaram a comprar comigo por amizade, para me dar uma oportunidade. E aí foi aparecendo os parceiros de negócio, a VEG, a Schneider e outros parceiros. E hoje, assim, a gente cresceu até, assim, até muito além do que a gente imaginava. Mas o mercado é amplo e é igual eu já estava falando no início, né? Nós não, a gente não está conseguindo administrar por causa do volume. A gente, no começo, a gente tinha pouco trabalho e era fácil de resolver, hoje já ficou um pouco complicado por causa da demanda, tanto na área da compra como na área da venda e na área da logística. Então, é por isso que a gente procurou o Sebrae, para ver se a gente consegue organizar a nossa empresa e para expandir mais o nosso negócio. E não tirei a questão da ferragista da empresa, porque a minha gama de negócio abrangesse mais pessoas, mais empresas, para eu não ficasse amarrado só num determinado tipo de produto. Perfeito. Vamos seguir na ordem agora. Vamos lá, pastor. Vamos lá. Eu trabalho no ramo de autopeças, no interior do estado, em Palmeiras de Goiás. Tô nesse ramo já há 3 anos e meio para 4 anos. Meu pai já trabalha nesse ramo já tem mais de 15 anos, só que parece que já estava um pouco cansado, ele trabalhava mais em servir a área pública e a empresa não tinha muito foco de atendimento ao consumidor final no balcão. Então, quando eu cheguei para a empresa, ele me passou a empresa, eu criei uma nova empresa, um novo nome, fui para um novo endereço e comecei a trabalhar o atendimento para o consumidor final mesmo, o balcão, o dono do carro, o reparador na oficina. E aí, talvez acho que acredito que já pouco mais de 3 anos eu tenho conseguido já ver os resultados crescendo de pouco a pouco, mas procurei o Sebrae justamente pelo desejo de aprimorar, de crescer, de expandir e buscando ferramentas. A área de compra, como o Eliazar falou, é um desafio. A área de vendas, um desafio. Hoje eu comecei do zero, preparar uma equipe de vendas. A equipe de vendas nessa loja hoje já está praticamente preparada. Estou sonhando em abrir uma segunda loja, mas o setor de compra, gestão de estoque, algumas outras coisas eu preciso aprimorar. E a minha preocupação é justamente nessa área. Entendi. Bom, o próximo, Nayana, consegue falar conosco? Eu acho que o áudio deles estão bugados. Aí, conseguiu. Tá me ouvindo? Sim, estamos. Certo. Nesse ramo eu tô faz 4 meses, então assim, eu não tenho muita experiência nessa área, para mim é tudo novo, tá sendo tudo assim, para mim eu tô achando o máximo, né? Eu trabalhei 9 anos na área de informática, agora eu passei para a parte agropecuária. Então, para mim é uma novidade, tudo é um aprendizado, né? Então, eu tô achando assim,
diferente, estou aprendendo muito, estou gostando. E não tem muito o que falar, porque como tem pouco tempo, eu tenho pouco tempo de experiência nessa área. Assim, o que eu puder fazer, vou aprender, né? Então, é isso. Ok. Pela ordem, agora é Andrea. Mas eu não sei se ela vai querer falar hoje. Vai, Andrea, nossa amiga mais comunicativa do grupo. Eu acho que hoje eu quero ficar ouvindo, mas quero me apresentar. Eu acho que não consegue ainda me ver, né? Mas Uhum. estou em Palmeiras de Goiás. Eu tenho um conterrâneo aí. E que bom que a gente está junto nessa empreitada. Eu tenho uma cafeteria, já temos 6 anos de empresa. A busca pelo Sebrae foi para aprimorar as ferramentas, né? De controle maior, apesar de a gente já ter algumas, mas precisa melhorar. A gente mudou para um ambiente maior, então a gente viu essa necessidade e é isso. Coffee Seed. Coffee Seed. Dizem que é o melhor café de Palmeiras de Goiás, tá? É bom, minha Claro, esposa café gosta. especial. É claro, café especial. Só trabalho com grão especial, vindo direto de Minas. A gente faz a moagem no ato do pedido do cliente. Imagina, café fresquinho, não tem como ser ruim. E Tá? o seu Eliazar já tá ali. Eu quero provar esse café, porque ele tava tomando café uma hora dessa. Acabou de jantar e tava tomando café. Eu Café não tem gosto. hora, né? Café é bom. Qualquer hora é hora. Cleves, você querer falar agora, tá? Eu não sei se tá dando para. Acho que o dele tá bugado o áudio. Tá bugado. O último contato que tá aqui é iPhone. Ó. E por essa vozinha, eu acho que é o filho da Evelyn, quer ver? Isso, Acertei em cheio. Pela vozinha, eu já falei, é ele. hein? Pois é, meu nome é Evelyn, eu trabalho no ramo agropecuário, já tem quase um ano aí, e a gente buscou a Sebrae para tentar buscar melhorias, tanto para a gente quanto para poder atender nossos clientes. A gente já está no mercado mais ou menos, acho que uns 10 anos, se não tiver mais. A gente tem 6 lojas na região. Gente, somos 2 lojas em Cesarina, temos Palmeiras de Goiás, Indiara, Goiás, Varjão e Jandaia. Aí, ó, tá vendo, André? Tem mais uma pessoa de Palmeiras. Fico muito feliz de saber que esse pessoal está procurando o Sebrae para crescer cada vez mais. Eu acho que Palmeiras tem mercado, tem público. O que falta é a gente dar uma melhorada. Eu até concordo com o Evaldson disse aí sobre atendimento. Eu acho que aqui peca muito em vários setores, vários comércios. E eu acho que está no caminho, gente. Acho não, tenho certeza. É isso aí mesmo. Entendi. Como só faltou o Cleves e algumas outras pessoas que não estão no grupo hoje, mas falaram, olha, Vitor, me manda a palestra amanhã que eu quero assistir, e reforçou isso bastante comigo, e principalmente o Éder e alguns outros meninos. Eu vou começar agora a falar um pouco do tema, tá? Sobre os pontos-chave que a gente vai discutir hoje, sobre os pontos que a gente vai abordar. E, para começar, os norteadores para a discussão. A gente fala muito sobre a pandemia, certo? A gente coloca a pandemia como um fator que às vezes atrapalha um ambiente de negócio, e em outros casos até é um ponto ou um fator positivo. Não na quesito da doença, do vírus em si, mas que a empresa conseguiu crescer e se destacar por isso, porque ela fez algum tipo de mudança. Então, posso destacar o caso da empresa do Evaldson, que largou de atender órgãos públicos para atender o consumidor final
Isso teve um destaque, porque não deixou a peteca cair na época da pandemia. O caso do senhor Eliazar também, que ele mudou o modo de trabalhar e saiu do presencial para o online, isso para ligação e tudo mais. Isso permitiu que ele continuasse a vender tranquilamente no período da pandemia. Então, a gente coloca, olha, as mudanças da sociedade, realmente, a empresa tem que mudar. A empresa tem que mudar sua ideia de mercado, a empresa precisa mudar sua perspectiva. Porque, querendo ou não, muitas vezes a gente está à mercê do que a prefeitura, o que o Estado, o que o Brasil em si está colocando em cima da gente, a política em si. Então, às vezes, esse mês vai ser um mês bom. Aí vem a política e fecha o comércio todo da região. Então, isso atrapalha o negócio. Então, o que a gente quer trabalhar aqui hoje... Opa, deixa eu só mutar aqui rapidinho o nosso iPhone. Então, o ponto que a gente quer trabalhar aqui hoje, focar, é nessa mudança, que a gente tem que ficar todos os dias analisando o mercado, compreendendo os pontos. Às vezes a gente pensa, o dólar caiu, mas aí a gente não compreende, eu sou da indústria e aquele cafezinho, aquele pãozinho que eu estou fazendo ali, porque o dólar baixou, o trigo abaixou e melhorou para mim, eu posso comercializar ele de uma forma melhor. Então, são pontos assim que a gente tem que estar o tempo inteiro analisando. Eu não sei se alguém quer perguntar, se alguém quer falar alguma coisa sobre esse ponto, alguma coisa que ele realizou aí nos últimos tempos, que mudou a perspectiva e falou, caramba, era esse ponto. Teve uma empresa esses dias que eu estava atendendo, inclusive é o da Futurarte, que é uma empresa de comunicação visual, que eles são uma empresa de comunicação visual e saiu da crise vendendo máscara. Só para você ter uma ideia do tanto que a empresa, quando ela identifica uma oportunidade, ela analisa uma oportunidade, ela consegue permear e trabalhar da melhor forma possível para ela contornar a crise. Tecnologias e impacto no modelo de consumo. Realmente, se você chegar para alguém e analisar o que era o consumidor há 2 anos atrás, antes da pandemia, e o consumidor hoje, o consumidor ele passou a ser mais criterioso, ele hoje analisa 2, 3 empresas antes de comprar, mas o consumidor ele tem comprado mais. Então, a gente pensa, o consumidor por conta da pandemia, a gente parou de trabalhar aí alguns períodos, mas não, tem várias pesquisas que o governo fez que mostrou que o poder de compra e a necessidade de compra do consumidor final foi aumentar. E com isso, essa capacidade do cliente, dele mudar, poder ver os produtos ali online, poder ver os produtos em 3, 4 sites, às vezes atrapalha quem é o produtor final, que é aquela pessoa que tem uma loja física. Porque eu posso citar o exemplo da loja do Evaldo. Se o cara pesquisar no Mercado Livre, às vezes ele compra de um cara que ele nunca viu na vida, uma peça que pode não ser a peça do carro dele, mas ele compra porque, segundo os parâmetros, a nota daquele cara é uma nota melhor do que a loja do Evaldo ou do Google. E o cara às vezes compra errado. Aí ele chega depois na loja e fala, comprei errado, eu queria o produto aqui. Então, ocorre muito no mercado, querendo ou não. Posso citar também até a empresa do seu Eliazar. Se o cara liga para ele no telefone, pede um produto que o cara não sabe o código, não sabe qual é o produto exatamente, eu garanto que você faz umas 5, 6 perguntas antes de saber exatamente o produto que ele quer, né? Exatamente. Falando sobre a pandemia, a Eletromag cresceu muito na pandemia, porque aí nós começamos a usar as ferramentas. E uma outra coisa que eu uso lá, que eu vi no mercado chinês, é filmar a mercadoria que eu estou vendendo. Então, quando o cliente pergunta sobre um produto que eu tenho lá, eu peço um funcionário, ele segura, eu filmo e mando para ele, e o cliente já vê a mercadoria que eu estou mandando para ele, e aí isso aí tem aumentado muito as vendas. Entendi. Com o empoderamento do cliente, é necessário melhorar a tecnologia da empresa. Isso daqui, eu não estou prendendo a slide, eu estou aqui tentando tampar, tá? Para não ver o slide, mas acaba que a gente tem que seguir um pouquinho a ideia aqui para criar uma base das informações que eu estou seguindo. Por que melhora? A gente tem que mudar a tecnologia da empresa, mudar, antecipar as tendências e tudo mais. Porque, às vezes,
O cliente necessita de algum produto e ele acaba vendo mais no site. E a empresa só gosta de vender no balcão. Ou a empresa gosta de trabalhar com boca a boca, mas o cliente que mora ali do lado nunca ouviu falar da empresa porque a fachada dela não é bem distribuída. Ocorre muito. E quando a gente foca na tecnologia, com melhoria na produtividade, que é o caso que eu posso citar aí na empresa, na Rural Agropecuária, que eles trabalham com algumas lojas específicas para a moagem, a trituração dos grãos, aquelas coisas do tipo, e distribuem para os outros polos, você vê que algumas lojas é somente para vender e outras lojas é totalmente para produzir. E ela trabalha bastante isso. Eu estou colocando assim exemplos de lojas para vocês entenderem que às vezes a gente pensa, uma tecnologia é algo que eu tenho que focar, fazer sistema, fazer coisas do tipo. Mas não, a tecnologia às vezes é até o capital humano, a pessoa que trabalha com você ali, que ela consegue desenvolver ideias e melhorar o processo dentro da empresa. Então, a tecnologia, ela está atrelada ao quão bem você conhece o seu cliente, quão bem o potencial cliente você conhece ele. Então, se você for citar tecnologia hoje, você tem que conhecer a praça que você está inserido, o produto que você trabalha, porque se alguém chegar para você e falar do seu produto, com um argumento ruim, você tem que ter 4, 5, até 6 argumentos positivos sobre o seu produto. É literalmente vestir a camisa do seu produto conhecendo ele. Então, às vezes a gente pensa, eu vendo aqui, vou dar um exemplo simples, eu vendo aqui um rastelo. Mas aí o cara chega e fala assim, eu uso aqui outra coisa aqui que é mais fácil, mas aí você vai ter que explicar por que você usa, onde é utilizado, onde é aprimorado, por que é utilizado e tudo mais, e colocar isso para que aquela pessoa compreenda da melhor forma possível. Aqui é uma pergunta que deixa vaga realmente para um empresário questionar a si mesmo, sabe? Como buscar a melhoria da produtividade após a pandemia do novo coronavírus? O que seria isso? Quando voltar todo mundo aí para as ruas, literalmente, permitir que você trabalhe aí tranquilamente, sem se preocupar com a pandemia novamente. Quais os principais pontos que você leva dessa pandemia que fazem com que você vire e fale para todo mundo, olha, eu venci a pandemia porque eu fiz isso. Eu fiz isso na pandemia. Teve muitas empresas aí que nasceu na pandemia. Então, elas digamos assim, tá crua. O que ela viveu é um ambiente conflituoso e quando chegar a calmaria, que talvez consiga existir essa calmaria depois, essa empresa vai performar ou essa empresa acabou que o período bom dela foi por conta da pandemia e ela acaba que vai virar só mais uma no mercado. Então, quando o foco passou pandemia, você vai ter que criar várias formas de melhorar o ambiente operacional, o ambiente dentro da empresa, para fazer que produza bons resultados. Eu tive uma conversa com o Evaldson na nossa primeira reunião e a gente falou muito disso. A gente falou, olha, como eu vou poupar meu dinheiro, como eu vou economizar meu dinheiro nos meses que eu tiver lucro, para que quando voltar eu poder investir da melhor forma possível esse dinheiro que está capitalizado. Então, essas são uma das várias formas que você pode trabalhar para fazer com que, pós-pandemia, a empresa consiga performar da melhor maneira possível. Então, com isso, a gente chega ao primeiro bloco, que é a produtividade. Isso daqui é uma frase bonitinha do Paul Krugman, que é: por que ser mais produtivo? Produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. A capacidade de um país elevar o padrão de vida de sua população depende quase exclusivamente de sua capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador. Ou seja, se você consegue mapear em nível estratégico, porque a gente às vezes mapeia em nível operacional, que é, ou seja, só conhecendo o chão de fábrica. Mas quando você consegue mapear no nível estratégico, pegando dados financeiros como o fluxo de caixa, o índice de produtividade de cada colaborador, você pegar as suas despesas, os seus custos, saber o quanto que você paga por impostos dentro da sua empresa, se isso poderia ser melhorado através de uma mudança de KNAI,
através de uma mudança do regime de enquadramento da empresa ou algo do tipo, quando você começa a conhecer isso, você começa a criar parâmetros de desenvolvimento. Para você dizer assim, olha, eu tenho tantos funcionários hoje, talvez eu não precise de tanto. Ou não, eu tenho tantos funcionários hoje, mas se eu colocar mais um no compras, se eu colocar mais um no vendas, talvez eu consiga captar muito mais cliente, se meu foco é o cliente. Ah, mas se eu colocar um cara no compras ou no estoque, o meu foco é melhorar o meu estoque, porque às vezes eu tenho um produto ali que fica perdido naquele tempo. Naquele ali lapso de tempo, que às vezes eu acho que o produto tem no estoque e não tem porque alguém não deu baixa. Quando você trabalha dessa forma, compreendendo de nível estratégico, não mais operacional, porque quando você é um empresário, às vezes você fica tão preso naquilo ali do negócio, que você está no nível operacional e não sabe, achando que está mandando uma coisa que você virou funcionário do seu funcionário. Às vezes o funcionário chega para você e fala assim, faz isso aqui para mim. Isso é instintivamente, porque sabe que aquilo ali tem que ser feito, você faz. E aí depois você para e pensa, caraca, eu estou fazendo uma função que é do cara. Mas é porque você está preso naquele pensamento operacional, não mais no pensamento estratégico, que é o olhar de cima à empresa e identificar pontos que talvez, estando ali imerso naquela maré de lodo, digamos assim, que às vezes ocorre à empresa, você não consegue identificar. Então, produtividade realmente não é tudo, mas só que quando você mapeia sua produtividade, analisa os indicadores e compreende exatamente as perspectivas da empresa, por exemplo, eu achei uma ideia muito bacana que uns tempos atrás um menino chegou para mim e falou assim, Vitor, vê se a missão, visão e valores da empresa ficou bom. Eu falei, cara, ficar bom ficou, só que é realmente isso que você quer agora? Porque é o seguinte, a empresa está iniciando. Talvez você colocar uma perspectiva de ser o maior do estado, por agora não é. Por que você não pensa em ser o maior da cidade até se abrir um segundo polo? Então, às vezes a gente cria sonhos que são realmente algo bacana, mas se você não trabalha para que aquele sonho realize, você é só mais um no mercado. Ó, ficou até um pouco bíblico, né, Evaldo? Mas, afinal, o que é produtividade, tá? A produtividade é uma análise que o empresário faz sobre a sua produção dividido por seus insumos. O que significa isso? Digamos o seguinte, eu produzi 10 produtos com um único lote de alguma determinada mercadoria. Vamos falar assim, deixa eu pegar alguma coisa aqui. Eu peguei uma corda de 50 metros e fiz 10 balanços. Então, a minha produtividade, eu sei que para cada 50 metros, que é ou para cada 10, 5, depende do que você for, colocar aí que você conseguiu fazer, o seu insumo foi 50 metros. Então, aí, através disso, você consegue mapear para chegar e falar assim, olha, para tanto, eu consigo, para tantos metros de corda, eu consigo fazer tantos balanços. Então, quando você tem essa perspectiva e saber exatamente, você não compra mais, você não tem uma necessidade, não coloca uma coisa no seu estoque que você não precisa. Porque você sabe que você produz aquilo que você tem em mãos. E às vezes muitas empresas têm perdas de mercadoria porque fez um recorte desnecessário, achando que ia vender mais e não vendeu. E fica com aquilo preso no estoque, que era uma tendência, isso aí principalmente no ramo de roupas, fica com aquilo preso no estoque, achando que vai vender novamente, mas virou uma tendência ali de uma novela que aconteceu. Então, o que acontece com o índice de produtividade? Quantos carros um trabalhador conseguiu produzir ao dia? Quantos quilos de mel uma colmeia fez a cada 15 dias, que é o prazo de colheita dela? Litros de leite por vaca por hectare, por exemplo. Um hectare dá mais ou menos umas 8.000 vacas. Então é muita coisa. Pratos feitos por hora por trabalhador. É mais ou menos nessa pegada. Para se comparar um negócio diferente, pode-se utilizar, então, produtividade no trabalho é igual valor adicionado por pessoa ocupada. Se você compreende exatamente o quanto cada pessoa ocupada produz para você, em valores,
E em produção, você sabe exatamente o índice de produtividade que a sua empresa tem. Eu estou colocando assim mais para o lado da indústria, porque tem algumas empresas aqui que são indústrias, mas trazendo um pouco mais para o ramo do comércio, se você sabe exatamente quantos produtos você vendeu por dia, você sabe exatamente o que o seu cliente tem comprado diariamente, você sabe inicialmente o que cada vendedor seu está produzindo de valores. Com isso, você sabe que ele vendeu tanto a prazo, tanto à vista, e através disso você consegue fazer compras das suas novas mercadorias para o estoque, sabendo que se eu estou vendendo com um prazo de 12 meses e eu ficar comprando minha mercadoria à vista, talvez o meu giro de estoque fique uma coisa ruim, porque vai chegar um momento que eu não vou ter dinheiro no caixa. Então, são pontos assim que você tem que analisar aos poucos. Então, eu estou vendendo mais a prazo do que à vista. O que eu preciso mudar, então, na minha perspectiva? Começa a comprar a mercadoria a prazo. Ah, Vitor, mas o meu juros vai ficar maior. Beleza, mas se você não trabalhar com uma forma de juros que você consiga pagar o fornecedor depois que você recebe o dinheiro, vai chegar um momento que você vai falar assim, olha, eu não tenho dinheiro no estoque, eu não tenho dinheiro no caixa, que eu vendi parcelado, o valor ainda vai entrar mês que vem, chegou aqui dia 20, eu não tenho dinheiro no caixa. Como é que eu faço? Então, são pontos assim que você trabalha com base no seu índice de produtividade. Quanto que cada um está vendendo para você e quanto que você está tendo com base na sua possibilidade de lucro. Para sabermos, então, se a empresa é mais ou menos produtiva, é preciso medir, ter dados e indicadores. Aqui entra a importância da avaliação de desempenho e dos indicadores. Eu já entrei um pouco assim no bloco 1 sobre produtividade, mas no bloco 2 a gente vai focar literalmente nessa parte dos indicadores. Então, medir é entender, entender é conhecer, conhecer é poder. Isso daqui é uma frasezinha um pouquinho diferenciada do que realmente a gente conhece sobre uma frase de Platão, mas que ele fala que entender é poder. Então, a gente tem por que medir e avaliar a empresa? Para comparar os resultados e as metas. Se você chega para mim e fala assim, Vitor, eu preciso vender esse mês 200 mil. Eu vou te perguntar por que você tem que vender 200 mil e não mais do que isso. Aí você vai me falar, é porque mês passado eu vendi tanto. Eu vou falar para você, tá, você vendeu mês passado tanto, mas e no último ano? Quanto que você vendeu? Aí você vai me falar, beleza, esse mês eu bati a meta que eu tinha colocado. Ao longo dos 12 meses, eu fui lá no 200, no 150, no 180, no 130, no 250, no 140, no 110, e fica essa oscilação, significa que o seu produto ele é um produto que comumente ele é sazonal. Então, se você chega para mim e fala, Vitor, esse mês eu preciso vender 200 mil, só que no ano passado, nesse mesmo mês, você vendeu 220, por que eu vou acreditar com você que você vai vender somente 200 mil? Então, as metas elas têm que ser analisadas com base na comparação dos seus resultados dos últimos meses. Muitas empresas elas trabalham dia contra dia, ou seja, se eu produzir algo hoje, no dia seguinte eu tenho que vender mais. Com isso, ela baseia-se no mês contra mês. Mês passado eu vendi tanto, no mês seguinte eu tenho que vender mais. E no ano contra ano. Se em julho do ano passado eu vendi isso, esse ano eu tenho que vender pelo menos 30% a mais. Então, isso, a empresa comparando resultados, ela consegue, como dizem assim, tem uma frase de um youtuber aí que joga Free Fire, que ele fala assim que é como um leão, mas às vezes o cara mia como um gatinho, porque não sabe trabalhar bem as informações que está em mãos. E não trabalhando bem as informações que tem em mãos, é a mesma coisa de você querer comer um caviar, mas você ainda nem colocou o peixe ali ainda na água para ele fazer a desova, digamos assim. Você tem um produto, mas não sabe como usá-lo. Para isso, a gente consegue, com a mensuração
dos indicadores, comparando resultados de mês a mês, identificar possíveis problemas. Por exemplo, ano passado, no mês de julho, eu não consegui vender bem por conta das férias. Beleza. Então, as férias podem ser consideradas um problema? Pode ser considerada. Só que, então você chegou em junho, que é um mês que não é férias, a empresa vendeu bem. Por que você não dá uma segurada nesse capital para não fazer um investimento desnecessário com mercadorias? Porque você sabe que naquele mês ali você não vai vender bem. E segura isso para o mês seguinte. Então, você cria um parâmetro para você poder identificar. É claro, tem casos atípicos de empresas aí que tem 20 anos no mercado, tem um mês que ela arrasa, faz R$1 milhão, no outro mês ela faz 50 mil. Mas é porque acertou o cliente. Mas quando você trabalha especificamente, sabendo o seu produto, conhecendo o seu produto, analisando mês contra mês e ano contra ano, você identifica as possíveis falhas no processo. E por fim, a gente vai aqui na parte de identificar problemas, é aquilo que eu havia conversado com todos aqui sobre identificação do plano de ação. Quando você trabalha compreendendo os problemas que a sua empresa tem, enumera eles, analisa um por um, colocando 3 ou mais soluções para cada um deles, discute com os sócios, gestores, para saber qual daquelas ideias ele pode resolver, cria um plano de ação para solucionar da melhor forma possível. Ou seja, o layout da empresa está com problema. Possíveis soluções, vai lá e coloca um desenho. Outra possível solução, mudança, pintura. Outra possível solução, mudar o estoque, alguns produtos do estoque de uma prateleira para outra. Chega ali com os gestores, analisa essa solução. Qual que é a melhor? Qual que é a mais viável? Qual que é a que vai ter menos custo? Qual que é a longo prazo que vai resolver os nossos problemas e identificar que a gente, naquele momento ali, não vai ter mais problema. Quando traça isso, chegou e falou, olha, essa aqui é a solução que a gente acredita ser a mais viável. Beleza, a gente identificou o problema, criou possíveis soluções, estudou as possíveis soluções, chegou na melhor delas possível. Depois que você chega na melhor delas possível, você vai designar uma pessoa para ela resolver esse problema e ela atacar constantemente possíveis focos desse problema. Digamos assim, você identificou um incêndio, não sabe onde começou ele, mas você consegue fazer com que ele apague antes de crescer mais, você vai falar, olha, essa pessoa tem que resolver esse incêndio aqui. Mas vai pegar fogo de novo no mato? Pode ser que pegue. Essa pessoa vai lá e resolve de novo. Então, para aquele determinado problema, para aquele determinado ponto, aquela ideia, aquele gargalo, é tal pessoa que vai resolver. Aqui, coletar subsídios para ações corretivas nada mais é do que aquela parte, talvez eu precise de um recurso financeiro para resolver esse problema. Se sim, ok. Indicadores de desempenho. Para analisar os indicadores de desempenho, a gente tem que trabalhar com as formas quantificáveis de representação do desempenho da empresa. Lembra daquele ponto, eu gosto de ver que os empresários que conversam comigo, eles são muito focados no financeiro. Você chegar para ele e falar assim, olha, a gente precisa tirar 5 mil aqui do caixa agora para resolver um problema, esse cara vai me perguntar umas 50 vezes por que está tirando dinheiro do caixa. Porque ele sabe que aquilo ali vai custar para ele em um determinado momento. E quando você sabe que aquilo ali custa, você vai começar a compreender que, às vezes, você tem que fazer uma separação do que é o seu dinheiro, o que é o dinheiro da empresa. Você já começa nesse principal ponto. No segundo ponto, fora desse lapso aqui, para você chegar e nunca bater as contas da contabilidade, você chegar e falar para si mesmo, olha, hoje eu vou analisar o caixa da empresa. O que está entrando, o que está saindo. Eu estou atrasando em alguma conta, eu estou pagando à vista uma coisa que eu deveria estar pagando a prazo, eu estou pagando a prazo uma coisa que eu conseguiria um desconto pagando à vista, e você começa a trabalhar isso. Eu já vi empresas que estavam tão endividadas na má gestão do caixa delas, que elas estavam pagando juros de empréstimo e não estavam pagando um empréstimo. Então, uma dívida de 30 mil, ela estava pagando juros e já tinha pagado mais de 20 mil dos juros.
porque não pagava, não quitava a dívida, sendo que o banco ligava todos os dias, eles não atendiam para quitar a dívida com desconto. Então, são coisas assim que o empresário ele tem que analisar constantemente. Não adianta você chegar para mim e falar, Vitor, eu analiso, mas só que quando vai pegar na prática e ver aquilo que está escrito ali no papel e o gestor está fazendo completamente diferente, são pontos que atrapalham extremamente a empresa. Vitor, eu pego o DRE, que é a demonstração do resultado do exercício desse mês. Vejo lá que eu tenho que pagar com a folha de funcionários 30 mil e o meu lucro vai ficar em 10. E eu queria tirar um pouquinho mais, porque esse mês eu queria viajar. O que você vai fazer? Você vai demitir o funcionário? Ou você vai analisar por que esse mês você não vendeu bem, você não teve um resultado esperado, para fazer com que você consiga viajar da melhor forma possível. Porque, querendo ou não, a gente pensa com o dinheiro da empresa e projeta coisas que a gente quer fazer para o ambiente familiar. Não tem como colocar que isso não vai ocorrer, mas às vezes a gente vai naquela gana de ver, essa conta maior aqui é a conta que eu quero reduzir, e não é ela que está atrapalhando o seu negócio, talvez seja até o fornecedor do produto. Por exemplo, eu analisei uma empresa recentemente que ela tinha um estoque com produtos, muitos produtos, e ela produzia um pouco desses produtos. Ela tinha um misto. E o que ela produzia, ela conseguia quase custo zero. Só que o que ela pegava dos fornecedores, ela não estava se preocupando com o fornecedor que ela comprava. E quando a gente foi analisar, os fornecedores que ela estava comprando, eles tinham um valor de até 200 vezes mais caro do que o do mercado. Do tiozinho da esquina ali da casa, do lado da empresa, o valor era mais barato que eles estavam pagando, porque eles achavam que tinham que reduzir os custos com funcionários, e não com custo de matéria-prima. Então, tem que analisar o ambiente como um todo, compreendendo DRE, fluxo de caixa, balancete, as despesas, os custos, a taxa de retorno da empresa, o índice de atratividade. Às vezes a gente pensa, Vitor, o que é o índice de atratividade da empresa? O quanto de rentabilidade que você tem mensalmente com base naquele valor que você investiu inicialmente na empresa. Então, tem gente que investiu 1 milhão e está rendendo por mês para ele 4 mil reais, eu vou virar para essa pessoa e vou falar assim, cara, fecha a empresa. Ele, mas por quê? Não, cara, você está rendendo 4 mil reais de 1 milhão para você está com 0,4. Se você pegar esse dinheiro e investir num BNDES, ou sei lá, num FEComércio, num Federação das Indústrias, aí que dá para investir com eles, para eles captarem seu recurso e monetizar ele, vai render 4, 5%. 4, 5% de 1 milhão é 40 mil, 50 mil que você vai ter de retorno. Então, quando eu chego e falo isso para o empresário, às vezes ele chega para mim e fala, Vitor, mas é um sonho de família. Tá, é um sonho de família, mas se você não conhece o quanto você investiu na empresa e o quanto você está tendo de retorno financeiro, você está literalmente rasgando dinheiro. Literalmente, você pegou o dinheiro que você tinha e está rasgando ele. Mais ou menos nessa pegada. Com isso, com os indicadores de desempenho, quantificando cada informação da empresa, nós conseguimos acompanhar os resultados obtidos mensalmente. Então, se eu faço ali uma análise do quanto eu tive de retorno financeiro, do quanto a minha empresa teve de lucro, eu tiro os meus custos, tiro os funcionários, tiro aluguel, tiro energia, tiro água, tiro imposto, chega ali, naquele momento ali, eu sei exatamente o quanto que a empresa teve de lucro ou prejuízo no mês, se ela está vindo de meses subsequentes de prejuízo, tem que identificar o ponto onde é o ponto de maior destaque, onde está atrapalhando o negócio, se for mercadoria, se for funcionários, se for funcionário diretamente ligado à produção, se for funcionário diretamente ligado às outras áreas, tem que identificar o que está acontecendo, através daquela análise que anteriormente eu falei, que é o índice de produtividade por colaborador, e com isso, auxiliar na tomada de decisão.
se você tem os dados, se você sabe o quanto que a empresa está produzindo, se você tem os indicadores, se você tem os valores específicos, e você com isso deixa à mercê de outra empresa, de um contador, deixando à mercê de alguma pessoa que não tem total conhecimento sobre aquelas informações e acha que aquilo ali é só números que não tem que ser analisados mensalmente, pode ser que você está trabalhando, sofrendo o mês inteiro, o ano inteiro, e não tem retorno nenhum. Aí você chega no final do ano e fala, o dinheiro que está lá no caixa da empresa, eu vou aproveitar e vou viajar. Quando você vai buscar, cadê o dinheiro do caixa? Que tem um rombo de dívidas que a empresa tem, um rombo de contas a pagar que a empresa tem, e você não consegue verificar isso. Tá, digamos assim, cego com o dinheiro que está vendo na conta. Eu fiz uma brincadeira esses dias, no primeiro encontro com as meninas, que eu falei que é igual um vendedor de feira. O cara tá ali com uma carteira cheia de dinheiro, mas às vezes ele não vê que aquele dinheiro ali é para ele reinvestir para a próxima feira. E acaba que, às vezes, você dá uma nota de 50 para ele, ele abre a carteira, tem 3 mil reais ali. Mas ele não entende que aquilo ali, às vezes, é para uma mercadoria ou outra. E então, todos os dias, ele tem que trabalhar de novo o dinheiro dele, porque ele não consegue compreender que aquele dinheiro, se ele segurar ele um pouco mais, ele consegue fazer muito mais dinheiro. Com isso, comunicar desempenhos desejados e resultados obtidos à equipe. Ou seja, nesse ponto, às vezes a gente pensa, eu centralizo as informações que eu não gosto de passar para meus funcionários o quanto que eu estou tendo de lucro. Eu não gosto de passar para meus funcionários se eu estou tendo prejuízo, porque eles vão achar que eu vou mandar embora. Eu não vou passar para meus funcionários porque esse mês a conta fechou negativa, mas no mês anterior minha conta fechou positiva em 100 mil e esse mês fechou negativa em 5. Se eu passar esses dados para ele vai achar que eu vou demitir ele porque a empresa está no negativo. Mas não é. Pode ser muito daquilo que eu falei. A empresa está vendendo muito a prazo e comprando mercadoria à vista. Então, o caixa, às vezes, ele fica negativo, mesmo você vendendo em grande quantidade. Porque quando você vende parcelado, você não conta com aquele dinheiro no dia. Você conta com ele 2, 3, 4, 5 meses depois. Para isso, é preciso conhecer como a empresa está em relação aos aspectos que mais impactam seu desempenho, que é aquilo que eu falei, identificar qual a conta que é o maior gargalo dentro do ambiente empresarial, pontos onde, no momento, se encontram as principais dificuldades da empresa, para caminharmos em direção ao melhor desempenho possível. Agora, vamos refletir. Esse daqui é aquele momento que eu vou fazer a pergunta, eu tenho certeza que alguém vai querer falar. Quais aspectos mais impactam no desempenho da sua empresa? Se eu for perguntar para o senhor Eliazar, eu já sei. Mas se ele querer falar, pode falar. Tem que tirar o som. Isso, ouviu? Isso, agora foi. Quais os aspectos mais impactam no desempenho da minha empresa é o controle de caixa, de compra e venda. É o que eu estou tendo dificuldade de controlar. Eu, na verdade, não estou sabendo ainda o que eu estou comprando, porque tem hora que eu tenho que comprar assim demais. Não estou sabendo, como se diz, dividir isso aí, por causa da demanda das mercadorias. Às vezes eu tenho que comprar demais e talvez não estou sabendo comprar. Então tem hora que acumula, tem dia que é igual você falou, tem dia que eu levanto de manhã, tem 30 mil para pagar, tem 10 mil no caixa, no final do dia sempre tem conseguido. E tem vez que tem dinheiro, mas tá aquele negócio assim, tem que controlar isso aí. Entendi. E eu tô tendo dificuldade demais isso aí. Quer ver como a pergunta é corriqueira em toda empresa ocorre? André, me fala qual o principal aspecto que impacta o desempenho da sua empresa. É isso aí também. Tá vendo? É que, na verdade, assim, hoje, por mais que a gente tenha as fichas técnicas, que tenha as descrições do produto, quanto que você vai gastar, que você tenha o porcionamento, que você vai acompanhando ali, mas mesmo assim, cara, você
vende agora para pagar o boleto daqui a pouco, e compra de novo e vai seguindo, e vai seguindo. E aquilo que você falou, né, da gente ter o dinheiro no caixa, com ramo de alimentação, eu vou falar pela minha parte, você tem dinheiro o tempo todo, mas os boletins também tá ali. Se você achar que dá para ir viajar, fazer alguma coisa, tirar o dinheiro do caixa, já era, fudeu. Eu tô igual o Ferante, viu, Victor? Com aquele monte de dinheiro na carteira, mas Não, mas essa é a realidade. Você tem um monte de dinheiro na carteira e um monte de boleto para pagar. vou pagar. Apesar de que hoje eu tenho assim alguns fornecedores que são pagamento à vista, mas exige que você retire aquele valor para pagamento, né? E é isso. Não, e é muito... Eu falo assim, às vezes a gente pensa, os problemas da empresa é só meus, mas quando você analisa, coloca 5, 6 empresas junto, os problemas, eles casam. Você vai ver que todos os problemas, assim, viram algo padrão nas empresas, mas nem todos é a mesma forma de solucionar. É aquela história, uma receita de bolo feita por uma pessoa no Sul não é a mesma receita de bolo que vai ser feita numa pessoa no Nordeste. Pode ser o mesmo bolo, mas ele vai ser feito diferente. E é exatamente isso. A receita do sucesso, se existisse, a gente não trabalharia tanto para resolver problemas. A gente já saberia, na hora que abriu a empresa, a gente sabe, olha, tem que fazer isso que é sucesso. Então, é um problema que ocorre e que tem que melhorar dentro das empresas. E se eu citar aqui, a Nayana, ela vai falar a mesma coisa. Se eu perguntar ao Jefferson, ele vai falar a mesma coisa. Se eu perguntar ao Evaldo, ele vai falar a mesma coisa, que às vezes tem muito dinheiro no caixa, mas tem mais dívidas ali escondidas, que a dívida está chegando à vista, mas a venda está indo no prazo. Falei no primeiro encontro. Hoje eu disse que meu maior desafio seria compra, mas, na verdade, meu maior desafio é fluxo de caixa. Eu estou com um estoque que está crescendo, e para eu conseguir conciliar faturamento com reinvestimento do estoque, é desafiador. Ó, e nesse prazo aqui de 1 hora que a gente já está, eu garanto para vocês que cada um aqui já está aqui. Gente, essa daqui é a minha dificuldade. Isso aqui é meu gargalo. Esse aqui é o problema que está acontecendo da minha empresa. E no Encontro 3 eu já vou encher o Vitor de perguntas sobre esse problema, como resolver. Eu tenho certeza que cada um já está assim, com a anteninha ligada, falando, eu tenho que resolver isso aqui. E é desse jeito, gente. Querendo ou não, é necessário a empresa passar por esse crivo, ela chegar, tirar um pouco, o empresário tirar um pouco a visão ali, que ele está preso naquilo, e ele olhar um pouco por cima. Então, às vezes, eu marco uma reunião fora do horário, porque realmente, para o empresário se sentir mais à vontade. Ele falar, olha, você está me falando isso e realmente é verdade. Porque se ele está ali dentro do ambiente de trabalho, alguém liga para ele, alguém fala com ele, aí ele já perde a linha de raciocínio, quando ele vê, ele já está resolvendo o problema e esquece de falar aquilo que era mais importante para ele naquele momento. Então, agora aquele ponto assim que eu vou perguntar, que indicadores acompanhar? Os indicadores que devemos acompanhar, eles apontam para os aspectos que mais impactam a empresa. Então, essa palavra aqui, gargalo, é realmente uma palavra que, para o empresário, ele tem que, o tempo inteiro, estar querendo saber. Porque o gargalo nada mais é do que aquele ponto que afunila, que faz com que, digamos assim, você tenha um fluxo de corrente de água e chega num momento ali a funila, você sabe que quando sair aqui, o índice vai sair bem menor do que deveria. Ou vamos pôr um pontinho assim, para quem conhece Goiânia muito bem, que eu sei que muitos aqui conhecem, você está ali na Marginal Botafogo, acontece um acidente, você está a 80 por hora, chega ali naquele ponto ali onde está o acidente, você vai a 10, e você vai a 10 até sair no final da Marginal Botafogo. Porque você não consegue sair dali sem cortando caminho por algum lugar. E é mais ou menos isso. Então, quando você consegue identificar os gargalos da empresa, os pontos onde realmente está abaixando, você, às vezes é um funcionário, às vezes é um produto que você está colocando no seu estoque que não deveria estar ali, porque ele não vende e está ocupando espaço. Às vezes
até a energia que você está gastando, que você pensa, o que tem que eu colocar esse ar-condicionado no 12 aqui que eu gosto, mas aí chega 200, 300 reais a mais numa conta no final do mês, e isso poderia mudar, porque você poderia pegar esse dinheiro e investir em algum outro produto. São coisas assim simples, que às vezes é uma coisa tão mínima que acaba modificando todo o processo dentro da sua empresa. Às vezes, igual, tem uma empresa que eu estou atendendo nesse ciclo, eu não vou citar o nome, que eles são duas pessoas que trabalham juntos. E a informação que chega em um não é a mesma informação que chega no outro. Porque eles não sabem conversar as informações entre eles. Então, se o cliente ligar para um, é igual aquele, digamos assim, é igual o juiz. Quando você vai atrás de uma causa sua, geralmente o advogado ele liga para o juiz, para o desembargador, promotor, e pergunta assim, qual que é o juiz que está hoje? É o juiz bonzinho ou o juiz ruim? Mais ou menos nessa pegada. Porque na mão de quem cair vai ser uma resposta diferente da outra. Então, não tem uma resposta padrão, não tem um procedimento padrão de ações para solucionar os problemas. Isso gera na empresa digamos assim, um ruído de informações que atrapalha todo o processo. E isso é ruim. Então, eu não estou citando só esse, mas são N casos. O estoque da empresa está ruim. Eu gasto mais tempo para pegar uma mercadoria aqui com 5 metros de altura e o cliente fica esperando ali e às vezes o cliente vai embora porque eu não sei se o produto está lá em cima. São mais ou menos coisas tão mínimas assim, ou até mesmo coisas muito complexas, que faz com que o cliente ou até mesmo a empresa não performe da melhor maneira possível. Tem um caso de uma empresa que está aqui hoje também, se ele querer eu posso falar o nome, que ele falou para mim, olha, Vitor, eu não tenho uma fachada. Eu tive que trabalhar com ele todo o processo ali de divulgação, mudar o Google e tudo mais, para fazer com que a empresa seja bem vista, seja achada no Google, porque nem isso estava conseguindo encontrar. No Google identificava que estava um endereço antigo da empresa. Eu estou colocando pontos assim, não vou citar nomes, mas o empresário sabe. Então, são algumas coisas mínimas que talvez atrapalhem todo o fluxo de ação dentro do ambiente de trabalho. Então, aqui, uma frase do Peter Drucker, tá? Que é um dos chefes, um dos mais sábios da administração. Sábios, sabe? O que pode ser medido pode ser melhorado. Isso daqui serve para tudo hoje na vida. Tudo que você consegue medir pode ser melhorado e tem alguém que faz melhor. Então, tem uma frase do Cristiano Ronaldo que ele fala assim, eu sou o melhor. Porque se eu não acreditar que eu sou o melhor, ninguém vai acreditar em mim. E eu não vou vender minha ideia para ninguém. Então, é mais ou menos isso. Então, você tem que acreditar, você tem que vender o seu produto como sendo o melhor. Gestão de desempenho empresarial. Definição dos indicadores de desempenho e suas metas. Monitoramento dos resultados, coletas mensais dos dados, atualização no sistema e controle. Ou seja, tem muitas empresas que têm um sistema top, mas não sabem trabalhar o sistema porque tem preguiça de alimentar ele. E falar, esse sistema aqui, eu só uso ele para emitir nota fiscal. Mas aí o próprio desenvolvedor de sistema fala assim, cara, você está pagando dinheiro nesse sistema aqui, sabe que tem essas funções e você não aplica. Mas eu tenho que colocar uma pessoa para executar essa função. Não, você não precisa. 2, 3 horas do seu dia que você consegue colocar essas informações no sistema e ele vai trabalhar para você pelo resto da vida. Digamos assim, tinha um relógio há um tempo atrás, eu acho que o seu Eliazar ele vai saber. Naquele período, quando começou os relógios de corda, tinha um relógio de giro perpétuo, que era um que você clicava, ele pelo peso ele ia movimentando e o relógio ia funcionando. Você já conheceu ele bem lá, mais ou menos em 1970, 1980, surgiu esse relógio. Verdade. E é mais ou menos nisso. Quando você consegue saber que, às vezes, com o mínimo esforço que você executa, você consegue fazer com que todo o processo se desenvolva. Mas é necessário que você crie esse esforço inicial. Digamos assim, Newton falava muito, né? Força de tração.
É necessário uma força impulsionadora para que o objeto saia do lugar, mas para que ele pare é necessário que outro execute a ação. Ou seja, quando você desenvolve uma ação, faz com que você saia do lugar, aquilo ali vira um hábito de mudança, de melhoria e digamos assim, de sair de um paradigma para outro. Eu quero mudar o meu estoque aqui da empresa, eu quero acompanhar melhor ele. Eu vou inserir aqui uma máquina de bip, vou inserir uma outra máquina aqui que ela vai colocar um QR Code dentro de cada um dos produtos aqui, para que eu lançando no sistema, eu não vou perder mais o meu estoque. Tá, se você fizer isso, colocar uma pessoa que ela vai fazer isso constantemente, de colocar o QR Code e atualizar no BIP no sistema, você vai saber todos os dias o quanto tem no estoque, vai evitar de perda de tempo procurando um produto, vai evitar compras desnecessárias de um produto que você não viu que está ali no seu estoque. Então, ocorre muito. Eu estou citando porque eu trabalhei numa empresa de móveis planejados e ocorria muito. Eu fazia compra de grande quantidade de MDF e às vezes eu ia olhar ali no estoque, em placas escondidas lá que tinha o MDF que eu precisava. Então imagina o prejuízo que dava. Eu comprava 10, 15 placas de um MDF que custou 800 conto. E o produto estava ali no estoque, eu não precisaria comprar. Então já gera uma bola de neve e tudo mais, porque não tinha um acompanhamento do estoque específico, não sabia exatamente o que estava ali em mãos. Análise dos resultados. Quando você pega o financeiro, a qualidade, as operações, saber o que o colaborador está produzindo, a qualidade do produto que você está vendendo, que você vende a ideia que seu produto é o melhor. Você junta tudo isso, cria uma análise completa dos resultados, seja através de relatório com gráficos, que muita gente gosta de gráfico. Olha, esse produto vendeu bem nesse mês porque tal informação específica. Quando você trabalha bem essas informações e consegue acompanhar o ponto positivo, o ponto negativo, o ponto de melhoria, o ponto de intersecção, que é aquele ponto onde você tem que mudar toda a sua ideia para criar uma nova, você consegue analisar os resultados, traçar novas perspectivas de melhoria. Por exemplo, eu estou aqui com o meu caixa falando que eu tenho 50 mil esse mês. Eu analisei que no ano passado, nesse mês que está entrando agora, eu vendi bem. Então, eu sei que nesse mês que vem eu vou vender bem, então vou ligar para alguns clientes que compraram ano passado, vou vender bem. Então, eu sei que eu já tenho 50 mil no caixa. Esse mês eu vou vender bem. Quando chegar o mês que eu não vou vender bem, eu pego um pouco daqueles 50 mil que está no caixa, eu invisto em publicidade, eu invisto em divulgação, eu invisto em formas que eu vou trabalhar meus funcionários para que eles produzam mais para mim. Chega ali para o funcionário. Imagina você chegar para um mês que está ruim. Você sabe que o ano passado foi ruim. Você chegar para o funcionário e falar assim, se esse mês não bater meta, 500 a mais na conta. Eu garanto para você que cada um desses funcionários vão ligar igual uns loucos para cada um dos clientes que compram no ano anterior. Estou colocando assim coisas chulas, bobas, que realmente ocorrem, que num planejamento, tendo dinheiro no caixa, porque você identificou que aquele dinheiro ali é um lucro de atividades da empresa e que naquele mês você não vai ter um prejuízo no mês seguinte, porque você analisou seus indicadores e mostrou que a empresa vai ter um retorno financeiro, você consegue trabalhar da melhor forma possível. Então, você identifica tendências, identifica oportunidades, identifica momentos que a empresa pode estar ruim e você trabalha da melhor forma possível. Por exemplo, Eliazar, se algum cliente chegar para você hoje e falar assim, olha, eu quero que você trabalhe, faça todo um prédio para mim aqui, com a parte elétrica, toda a mercadoria. Eu garanto para você que você vai chegar para mim e falar assim, olha, eu não tenho dinheiro no caixa agora, mas daqui 15 dias eu consigo essa mercadoria inteira para você, porque você já está projetando que vai vender até aqueles 15 dias o valor que você precisa para comprar. Mas só que quando você identifica tendências e oportunidades, você sabe que se eu contar com esse cliente aqui, eu posso contar com outros 5 que não vai atrapalhar meu processo de compras, não vai fazer com que eu precise comprar mais do que o normal, porque eu tenho um pouco daquele estoque ali de emergência daquele produto e eu posso vender para ele sem eu ter uma margem de prejuízo.
digamos assim, não precisa recorrer ao mercado para comprar de um cliente, de um fornecedor que não deveria ser fornecedor seu e sim concorrente. Mais ou menos isso. Verdade, verdade. Vamos para o próximo. Análise dos resultados dos indicadores. Isso daqui, deixa eu beber um pouquinho de água, né? Só não precisava entrar no nariz. Análise dos resultados dos indicadores. Necessitam de interpretação no texto em que estão inseridos. Ou seja, às vezes a gente pensa, o meu caixa está com um valor positivo, mas se você não vê que os seus custos também aumentaram e que vão vir no mês seguinte, dizer que o caixa está positivo é só uma palavra. Ou se, meu caixa está negativo, mas você sabe que mês seguinte vai entrar quase 200 mil de um cliente que comprou em 30 e 60, isso também não é nada. Você sabe que naquele dia vai entrar o valor. É mais ou menos nessa pegada. Às vezes uma informação que ali no texto está escrito, num documento está escrito que está negativo ou está positivo, não quer dizer nada. É a mesma coisa que eu disse para vocês. Se você chegar para um funcionário e falar, olha, esse mês a gente teve 5 mil de prejuízo, mas no mês passado teve 100 mil de lucro, essa informação de prejuízo desse mês de 5 mil é nada. Certo? Porque você tem uma gordura para queimar daqueles 100 mil que ainda está no caixa. Então, é sempre bom analisar as perspectivas e as informações da forma que estão colocadas. Na contabilidade, hoje as meninas da contabilidade não estão, mas às vezes a gente pegava o balancete, tinha como se fosse uma cruz, onde o que estava da esquerda era algo que estava saindo e o que está da direita é algo que está entrando. Só que, quando é um aluguel, o que está da direita está saindo e o que está da esquerda está entrando. Ou quando é alguma coisa que é voltada à despesa, o que está do lado direito é despesa, não é lucro. Então, as informações, quando elas são colocadas, mas você não conhece exatamente o que aquilo quer dizer, ela pode estar colocada bonitinha numa planilha como valor positivo, mas se você não conhece aquela informação, você vai achar que está bem e não é verdade. Agora, identificação de problemas e suas causas. O problema é um resultado diferente do desejado. Vitor, mas eu achei que problema era algo que toda vez por exemplo, furou um pneu ali furou um pneu de um caminhão meu. Esse daí é o problema? Não, esse daí é um resultado diferente do desejado. Porque é o seguinte, o problema, a causa do problema foi o pneu furado, mas o problema foi por que a mercadoria não chegou no cliente. Esse é o problema, a mercadoria não chegou no cliente. A causa, pneu furado. Às vezes a gente acha, o problema meu é isso daqui, e você foca naquilo ali achando que é o seu problema, e não é, ele é uma das causas do seu problema. Então, quando você tem isso, você consegue criar 5 porquês específicos. Quando você cria 5 porquês para tentar identificar, por exemplo, o pneu furou. Por quê? Porque tinha um prego na rua. Por que tinha um prego na rua? Porque tal coisa. E você vai criando essas perguntas específicas, por exemplo, o produto não chegou no prazo determinado para o cliente. Aí você vai e pergunta a si mesmo, por quê? Porque o tempo de produção excedeu o tempo estimado. Mas por que excedeu? Porque a ordem de serviço não chegou no prazo. Mas por que a ordem de serviço não chegou no prazo? Porque a equipe estava sobrecarregada. Mas por que a sua equipe estava sobrecarregada? Porque não houve um planejamento detalhado das ações a serem feitas. Então, seu problema é a falta de planejamento das ações a serem feitas. E a causa que você identificou lá no início foi o produto que não chegou para o cliente. Então, quando você mapeia, faz 5 porquês para cada um dos seus problemas, você identifica exatamente as causas dele e começa a trabalhar em cada uma delas para resolver da melhor maneira possível. Então, aí você, com essas 5 perguntas, você cria um plano de ação para atacar cada uma delas. Por fim, o bloco 3, o indicador que iremos acompanhar. Lógico que eu não posso colocar isso daqui como uma receita de sucesso. Se eu falar para vocês, olha, a receita do sucesso da empresa é a produtividade do trabalho.
ou seja, o faturamento bruto da empresa menos os custos variáveis dividido pelas pessoas ocupadas. Se eu virar para você e falar que isso daqui é uma total verdade, eu vou estar mentindo. Por isso que isso daqui é um dos indicadores que a gente vai trabalhar ao longo desse programa de 4 meses, só que eu freso bastante com os empresários. Qualquer outro problema que você identificar, qualquer outra coisa que a gente vá acompanhar, me notifique, que a gente vai passar para o empresário treinamentos, a gente vai focar na resolução desse problema, focar no índice de produtividade como um todo, focar na melhoria dos indicadores financeiros e tudo mais, não só como foco nessa parte aí da produtividade no trabalho, mas também alguns outros indicadores que são análogos à produtividade, ou seja, a venda de um produto que veio direto de um fornecedor não entra como algo de produtividade no trabalho, mas um índice de rentabilidade em cima do produto. Então, essa daqui é uma informação focada na produtividade, mas algumas coisas não entram exatamente nisso. Por isso, o faturamento bruto é o valor total de vendas que a empresa de produtos e serviços durante o mês ou o período de faturamento que a empresa colocou. Os custos variáveis são custos ou despesas que variam de acordo com o nível de atividade da empresa. Seus valores dependem diretamente do volume de vendas efetivado num determinado período, como matéria-prima, comissão de vendas e tudo mais. Água e luz poderão ser considerados custos variáveis para alguns negócios, principalmente indústria, e para outros não. Com isso, a gente tem um levantamento dos custos, onde a gente sabe que os custos variáveis é comissão sobre vendas, imposto sobre vendas, custo de produtos ou serviços, matérias-primas, insumos, aquisição de produtos e embalagens, taxa de cartão de crédito ou boleto, fretes, logísticas e tudo mais. Principalmente a André, que ela sabe que o frete dela nunca dá certo. Nunca. Muita variação. Por mais que você tenta fazer algo diferente, não dá. Agora, mesmo aqui um boy de R$ 5, já não tem mais. O boy está viajando, sabe nem quando vem. É um compromisso que a pessoa não tem. E você fica à mercê, né? Uhum. Agora vamos para o próximo ponto. Custos fixos que a empresa tem. Isso daqui eu mandei a planilha lá no grupo, tá? Inclusive, eu coloquei para todos os empresários lá, mostrando que isso aqui é bom acompanhar mês por mês, durante o ano. Custos fixos costuma ter, algumas empresas têm aluguel, condomínio, IPTU, salários dos funcionários, encargos sobre salários. Isso daqui, nesses salários, tem um ponto que eu já conversei com o Evaldson, que é sobre salários de pessoas jurídicas, funcionários que você coloca dentro da empresa que são jurídicos. Às vezes, ele recebe um bônus por produtividade e o salário entra aqui, mas o bônus por produtividade entra no custo variável, tá? Uhum. Encargos sobre salários. Isso aqui eu estou colocando, pessoal, não é porque eu estou falando para vocês que vocês têm que fazer isso aqui normalmente. Geralmente o contador da empresa faz. Só que é bom vocês terem ciência do que é um custo fixo da empresa, o que é um custo variável, porque se você chegar em algum momento e falar assim, caraca, esse mês eu gastei muito comprando material. Tá, mas esse material, você vendeu ele? Se vendeu ele, ele entra como custo variável. Se é um material que é focado dentro do ambiente de trabalho, papel, essas coisas, ele é um custo fixo, tá? Então, nessa divisão, você sabe exatamente, olha, isso aqui tá indo diretamente voltado à minha produção, diretamente cobrado em relação ao meu produto. Já isso aqui não. Com custos variáveis, às vezes entra até a hora de trabalho do funcionário, tá? Encargos sobre salários, 13º e tudo mais são custos fixos. Contabilidade, internet, telefone, salvo aquele telefone que depende se você ligar muito, vai aumentando o valor. Água, energia, se não estiver diretamente ligado à produção. Material de escritório, manutenção, propaganda, salvo os casos que a empresa faça propagandas impulsionadas e venda o produto online. Então, por exemplo, eu coloquei um site aqui que anunciei no Google. Para cada clique, 5, 6 centavos vai embora. Então, a propaganda, quando é focada no clique, ele é um custo variável. Mas aí ela tem que ser mensurável se aquilo ali foi vendido ou não. Porque não adianta nada eu ter 2.000 cliques e não fiz nenhuma venda.
Não faz sentido. Eu gastei ali quase R$ 300 à toa. Serviço de apoio e proteção ao crédito, associações comerciais e sindicatos, salvo os sindicatos que cobram 5% do lucro da empresa, que tem alguns sindicatos que fazem isso, tá? Eu estou tentando lembrar o nome agora, mas tem um sindicato que é o... Nossa, gente. Que é o da construção civil. Ele também 5%? cobra 3% em cima do salário do funcionário. Montar sindicato é melhor que eu montar empresa. É o que eu tô falando. Vou ser sindicalista, então, da agora para frente. Você já tá com camiseta vermelha parecendo do CUT, rapaz. Para com isso. Pois é, eu vou virar sindicalista. Colocar um CUT aí nessa camiseta é rapidinho. Ganhar 3% livre. Pois é, imagina, 3% em cima do salário de cada colaborador. Isso porque tem sindicato dos metalúrgicos que é 5%, tem sindicato do... Como é que é? Dos eletricistas que é 7%, se eu não me engano, em cima do salário do funcionário. Credo. Tô te falando. Remuneração dos sócios, tá? É Prolabore, ou seja, os sócios ele tem que receber um valor fixo. Ah, mas eu quero tirar mais do caixa esse mês. Beleza. Se você tira, você vai colocar ele como despesa, outros tipos de despesa. Aí você coloca salários na informação. Seguros, despesas bancárias, juros também, é um custo fixo. Ah, mas os juros desse mês veio maior. Beleza, mas é um custo fixo. Você deixou de pagar. Ele não está diretamente ligado ao quanto você produziu, ao quanto você vendeu, e sim ao quanto você deixou de pagar. Por fim, índice de pessoas ocupadas. Eu tô achando que muitos aqui vão sair com mais nó na cabeça do que resposta. Vitor, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode falar. Se na questão do Prolabore, não Sim. vou tirar valor fixo, eu vou pegar X% do meu do meu lucro líquido. Ainda assim, eu coloco como despesa fixa. Você estipula o valor e o restante do valor você coloca como outro tipo de despesa. Por exemplo, a empresa chegou o lucro líquido chegou de 100 mil. Você fala, olha, eu quero 5% disso. Você vai estipular, olha, mês passado eu peguei 5%, só que deu R$ 4.000. Então, você coloca ali os R$ 4.000 como Prolabore, despesas com sócio e tudo mais, e o restante como outros tipos de despesas. Você compara mês contra mês, como se fosse, olha, esse aqui é o fixo meu, só que o que passar dele é outro tipo de despesa. Porque em outros tipos de despesa, entra até... Assim, eu vou te interromper mais uma vez, que depois eu não volto. Por exemplo, você colocou juros como despesa fixa. Sim. Toda a minha despesa fixa eu coloco no meu perfil de precificação da mercadoria. Mas eu não sei o juro que eu vou pagar no mês para eu colocar isso na minha tabela de precificação. Como é que eu trabalharia essa questão? Na verdade, você sabe. Quando você chega para um cliente e fala assim, olha, o produto ele é, vamos pôr aqui, R$ 10 para comprar à vista. Mas se você comprar a prazo, eu tenho que colocar a maquininha do cartão aqui, que é o preço da maquininha. Ah, tá. Mas é porque lá em cima parece que já tem a questão de máquina de cartão. Por isso que eu tô... Isso aqui são taxas de cartões e boletos. Ou seja, aquilo que você paga, digamos assim, são inversamente proporcional. Não são custos, são retornos financeiros que você tem que colocar. Então, digamos assim, ele morre. Quando se trata de um custo fixo, que é uma taxa de cartão de crédito ou algo do tipo, ela tem que morrer, porque ela vai ser cobrada do cliente aquele valor. Quando não é cobrado do cliente, aí ele entra aqui como taxa. Mas quando você chega ali e fala assim, olha, para o seu cliente, olha, isso aqui eu estou colocando alguns pontos, mas os juros aqui, ele também pode entrar, por exemplo, eu fiz um empréstimo bancário de 50 mil. Tô colocando assim, beleza, eu atrasei esse mês 5 dias para pagar. No mês seguinte vai vir um valor de juros, certo?
Aquele valor de juros ali, ele é um valor fixo. Ele vai Entendi. ser um Então, custo fixo. eu juro que eu já sei que eu vou pagar antes do mês começar. Exatamente. Uhum. E, infelizmente, a gente não pode falar que eu vou colocar esse valor em cima do meu preço. Porque se você coloca ele em cima do seu preço, você está considerando que o seu prejuízo não existiu, por não ter pagado na data correta. Entendi. Porque você tem que identificar, olha, se eu atrasei, eu tive uma despesa, eu tive um prejuízo aqui por ter atrasado. Quando você coloca que esses juros vai diretamente para o preço do seu produto final, primeiro que você vai encarecer seu produto, porque você atrasou, ou seja, sua margem de preço vai ficar oscilando muito, Você certo? analisa o cliente ou a empresa. O cliente se eu vender e a empresa se eu não vender. Porque está Exatamente. caro. Uhum. Aí o cliente chega para você e fala assim, ô Evaldson, como é que faz, cara? Eu fui ali no seu concorrente aqui da esquina, essa lanterna do Celta aqui tá 179 lá, na sua aqui tá 230, você não consegue melhorar esse preço, não? E você vai falar, cara, não consigo. Imagina você falar para ele assim, eu não consigo, porque eu atrasei uma conta minha mês passado. Eu tô querendo que você pague ela para mim. Aí você Então, vai falar assim, eu tô querendo que você pague ela para mim. Eu estou tentando entender, porque eu sempre busquei trabalhar o perfil de precificação com os meus custos fixos e tenho os meus custos variáveis, que seria aí as comissões, taxa de cartão embutido na minha tela de venda, que é uma questão comercial e tudo mais, beleza. Os meus prejuízos eu deveria colocar nas minhas despesas, beleza. Mas eu não sei se eu faço errado, mas tudo aquilo que eu considero como custos fixos são os custos que eu coloco como operacional para a minha empresa funcionar. Se eu atrasei, é um prejuízo, mas eu não coloco como custo fixo. Talvez eu fiz isso errado aí a vida toda. Não exatamente. São pontos que, digamos assim, é aquela parte que eu falei da receita de bolo. Quando você trabalha com um contador diretamente, ele passa as informações, o juro ele sempre vai colocar como custos fixos. Os juros de Entendi. atraso de alguma coisa que você fez, ele é um custo fixo. Por exemplo, eu negociei com algum banco, eu atrasei ali para pagar uma conta minha, e veio esse mês para mim R$ 1.500 de juros. Eu cheguei para o banco e falei assim, olha, divide isso aí para mim em 5 vezes, o banco vai lá e divide para você. Cara, Uhum. perfeito. Ele vai entrar aqui como custo, porque todo mês ele está entrando. Agora você chega e atrasou naquele mês, no mês seguinte vem uma bolada. Primeiro ponto, eu tenho certeza que você vai falar assim, eu vou demitir aquele filho da mãe daquele cara lá do financeiro que não quis pagar a conta no dia certo. É mais ou menos isso que você vai falar. Mas, como segundo ponto, você vai falar, olha, se eu tenho que pagar isso aqui hoje, se eu não conseguir negociar com o banco esses juros aqui, para mim é despesa. Porque tá tirando do meu caixa. Tá tirando do meu caixa. E a gente analisa despesa, tudo aquilo que tira do seu valor de caixa. Uhum. Certo? Então, olha, eu tô com Eu 100 sempre mil. fiz distinção dos custos com os custos eu coloco como o custo operacional, despesa, aquilo que é agregado Quando, esporadicamente. quando eu fazia o curso de contabilidade, isso se tornava algo tão estressante, porque uma simples análise como essa daqui, igual a gente está colocando custos variáveis e fixos, eu teria que aqui nos custos variáveis colocar a mão de obra hora do funcionário diretamente ligado à produção, para entrar como custo variável. Custo fixo, a mão de obra do funcionário que não está ligado diretamente à produção. A energia ligada diretamente à produção, ele entra com o custo variável. A energia ligada diretamente às outras áreas da empresa é um custo fixo. A água na produção é um custo variável. O frete que eu paguei para entregar um produto é um custo variável. Mas o frete do cara que está trazendo a mercadoria para mim todo mês, que ele cobra tanto. Por exemplo, comprei 50 mil de mercadoria, o cara me cobrou 2% de frete.
para trazer isso para mim, ele entra como custo fixo. Então, digamos assim, o que está entrando na empresa é algo fixo, o que tá saindo da empresa é algo variável. É mais ou menos essa. Não é, mas vamos lá então. Porque é o seguinte, quando a gente não analisa com a ideia do contador, que realmente algumas coisas é o contador que bate em cima, é o CNI e tudo mais, porque são pontos que atrapalham o nosso desenvolvimento dentro do ambiente de trabalho. Por isso que eu falo assim para o empresário, olha, não foca em coisinhas mínimas, porque você já lida com isso diariamente. Se você virar para mim e falar assim, Vitor, teve um juros aqui de uma conta que eu atrasei. Você já sabe que essa conta atrasou, por que atrasou, porque você não estava com dinheiro no caixa. Então, se você traz isso para o mês seguinte e fica trazendo mês contra mês, você não dorme. Uhum. Então, coloca numa planilha, coloca assim, olha, eu atrasei 3 dias esse mês de uma conta que fala que é 1% ao dia. Eu sei que na minha conta deu tanto, que eu vou ter que pagar de juros no mês que vem. Coloca isso, porque aí você, esse mês eu vendi 200 mil e a minha conta, os 3% deu R$1.500, estou colocando assim uma coisinha mínima, para você entender, no mês seguinte você vai lá e joga em cima dos seus custos, esses R$1.500. Então, aumentou um pouquinho o valor do meu produto. Digamos assim, para produzir uma caneta, eu gastava 75 centavos. Mas como eu coloquei meus custos com juros que eu esqueci de pagar de alguma coisa, foi para 76, 77. Vai influenciar no processo como um todo? Não, só vai reduzir um pouco sua margem de lucro, mas você já tem total ciência que reduziu sua margem de lucro por conta daqueles R$1.500 que você está devendo. Uhum. Então, você trabalha de uma forma... Eu sempre trabalhei tudo aquilo que é fixo, fixo mesmo. Meu telefone é fixo. A minha internet é fixa. Então, eu coloco como despesa fixa. A minha energia não é fixa. Tem mês que eu gasto mais, tem mês que eu gasto menos. A minha água não é fixa. Tem mês que eu gasto mais, tem mês que eu gasto menos. Comissão depende do faturamento. Então, tudo que varia, eu jogo dentro dos variáveis. E tudo que é fixo, eu jogo dentro do que é fixo. O que acontece? A energia, se você conseguir destrinchar ela para saber o quanto que... Por exemplo, assim, vamos dizer, esse mês todas as máquinas ficaram ligadas, deu tanto. Mês seguinte, eu sei que tal máquina não ficou ligada, reduziu tanto. Então, eu sei que aquela máquina ali ficando ligada todo dia, ela vai me cobrar tanto. Eu estou colocando assim, porque se você pegar digamos assim, uma máquina que está ali dentro do seu ambiente de trabalho, você vai saber o quilowatts-hora dela, você consegue calcular quanto que ela vai te cobrar no mês. Entendi. Quanto que ela vai sair de preço no mês. Então, às vezes, não distinguir o que é custo variável e custo fixo, tá de boa. É melhor do que você ficar trabalhando tanto isso aqui, você vai criar dor de cabeça desnecessária para você mesmo. Digamos assim, aquele papo de amigo, sabe? Do jeito que você está fazendo não tá errado, mas é uma forma de você se livrar de dor de cabeça, porque você sabe que você está pagando isso e pronto. Para o contador é bonitinho você colocar, olha, isso aqui é custo fixo, isso aqui é custo variável. Mas quando você vai lá para uma DRE, tudo isso aqui entra como despesas. Despesa diretamente ligada à produção e outros tipos de despesa. Então, ficar se prendendo a isso, tudo isso você vai ter o lucro bruto, depois o lucro líquido. Então, tudo isso vai ter que tirar todos os custos para você chegar ao lucro líquido. Então, não faz muita diferença antes de colocar. Mas sim que você sabe que tem que tirar aquilo ali, porque foi uma coisa que você tem que pagar. Tranquilo. Tá bom? Por fim, pessoas ocupadas é o número de pessoas que trabalham na empresa por pelo menos 1 hora por semana, remuneradas ou não, tá? Isso daqui eu gosto de brincar que é verdadeiramente a palavra colaborador, porque o Brasil, a gente conseguiu traduzir a palavra da pior maneira possível, porque colaborador é aquela pessoa que, independente de receber o salário ou não, ela executa algum tipo de ação dentro de algum ambiente de trabalho. Isso é a definição do dicionário de colaborador. Então, a gente chama assim, o funcionário de colaborador, né? A gente pensa, eu tenho um monte de colaboradores, mas não é, ele é funcionário, ele está recebendo para trabalhar. Então, literalmente dizer que trabalha por 1 hora remunerado ou não é um colaborador. Inclui como colaboradores
ou pessoas ocupadas, sócios e proprietários, familiares que estejam ocupados na empresa, pessoas de férias, pessoas com licença de até 15 dias e profissionais da lei salão parceiro, que é aquilo que eu falei para ti, que são parceiros de negócio, por exemplo, contadores, funcionários que trabalham no regime pessoa jurídica. Então, profissionais de salão parceiro são esse tipo de pessoas ou empresas que não estão diretamente respondendo ao seu grau. Se você falar assim, ó, faz isso para mim, ele fala, não faço, que não é minha função. Eu estou aqui na empresa para executar essa ação. Mais ou menos nessa pegada. Não inclui estagiário, menor aprendiz, pessoal terceirizado de manutenção e reparo na empresa, prestadores de serviço com característica de não subordinação, pessoas em licença remunerada por mais de 15 dias. Aquelas pessoas que estão por INSS e por aí vai. E o que eu quero colocar aqui é aquilo que eu havia dito anteriormente. Isso daqui vai ser um dos indicadores que a gente vai trabalhar ao longo desse programa. Lá no encontro 6, eu vou pedir o faturamento bruto do mês anterior da empresa, os custos variáveis que a empresa tem, não é os custos fixos, tá? E o número de pessoas ocupadas. Para quê? Para eu identificar o quanto cada colaborador tem produzido para a empresa, quanto cada funcionário tem dado de lucro para o empresário, tá? Ah, Vitor, mas como que você vai dizer isso? Beleza, eu posso chegar para você e falar, olha, esse funcionário aqui está rendendo 8 mil para você todo mês, esse aqui 10. E com base nisso, você conseguir mapear e desenvolver da melhor forma possível ações para desenvolver, treinar esse funcionário e tudo mais. Isso aqui é um só dos indicadores que a gente vai trabalhar. Tem muitos outros. Agora é aquele ponto assim, sabe? Tarefinha para casa. Eu vou pedir que cada um acompanhe, a partir de hoje, os indicadores, cobre do contador as informações para você ter uma, por exemplo, contador, me manda uma planilha aí que você tenha para acompanhar isso, para eu saber exatamente o que entra como custos fixos, custos variáveis, para eu poder acompanhar aqui na empresa e te auxiliar nessa tomada de decisão. Para que não fique muito à mercê do contador e que você consiga trabalhar com as informações para chegar daqui 3, 4 anos, você falar, olha, naquele ano lá que eu estava conversando com o Vitor, minha empresa estava assim. E hoje eu estou dessa forma porque eu mudei minhas perspectivas e passei a olhar com um olhar não tão operacional, mas um olhar mais estratégico. Ó, ficou todo mundo calado. Pareceu que eu estava fazendo uma pregação agora, gente. Só faltou ouvir um glória. Entendi. Foi tanta informação assim que tá todo mundo caladinho. Ruminando, né, Vitor? Acompanhar, eu acompanho. Não sei se eu acompanho certo, não, mas eu tento acompanhar os indicadores. Vamos ver se no final está certo ou errado. Mas, Evaldo, isso é um dos principais pontos. Quando você começa a fazer isso, eu estou passando porque às vezes a gente pensa, eu estou fazendo, mas eu estou fazendo da melhor forma possível. E às vezes uma coisinha simples mostra que não. E alguns outros que eu estou falando aqui, você pode ter certeza que eles nunca nem fizeram isso. Então, eu estou colocando assim, porque a gente às vezes coloca, digamos assim, diferentes... colocar dois índios para brigar de tribo diferente, sabe? Um sabe brigar demais e outro não. É mais ou menos essa pegada. Mas quem está fazendo, parabéns. Eu vou falar isso de coração, parabéns. Qualquer dúvida, qualquer ponto, Vitor, eu tenho dúvida se isso daqui pode entrar em custo fixo, custo variável, coisa do tipo. A gente vai informar. Vitor, minha DRE aqui, meu balancete não está fechando zerado no final do mês. Por quê? Porque aí tem aquela patrimônio líquido e tudo mais, que às vezes você tem que jogar os valores que entrou no caixa para o patrimônio líquido. E algumas pessoas não conhecem exatamente isso. Então, o balancete não fechou zerado. Por quê? Eu até falei hoje, Eliazar, com a sua filha, né? Rafael. Com a Isso. Rafaela. Eu falei para ela assim, a sorte de vocês é que pegou um consultor financeiro. Porque o meu foco é na parte financeira. Eu gosto de trabalhar o financeiro e o marketing das empresas.
E Verdade. às vezes eu ainda dou uma ajudinha assim na parte do RH, porque eu fiz alguns cursinhos na área do RH. Então, o Evaldson fez algumas perguntas aí, eu ajudei ele na parte do RH. Então é isso, gente. Olha, tá aberto o momento a perguntas, a algumas coisas, ponderações, algumas ideias e coisas do tipo que alguém querer falar. Silêncio. O que eu tenho a dizer é que tudo até hoje tinha ficado por conta do meu contador, e a partir de amanhã eu já mudei minha mentalidade. Já vou começar a fazer as planilhas, vou começar a acompanhar, porque eu tenho que saber para onde está indo o meu lucro, se eu estou comprando errado, eu tenho que acompanhar bem isso aí, porque vendendo eu estou vendendo, mas tem talvez muita coisa errada que eu tenho que consertar na minha empresa. Entendi. E eu acredito que é o fluxo de caixa, saber o que eu estou pagando, o que eu poderia não pagar, o que eu poderia parar de comprar, o que está parado lá na empresa. Tem que controlar isso aí. Amanhã eu tô vendo o meu WhatsApp vibrando o dia inteiro, sabe? Uhum. Com certeza. Alguém mais quer falar Muitas alguma coisa? perguntas. Eu tô Jefferson tá surpreso, meu contador calado. nunca me fez uma planilha, foi tudo por conta própria. Não sei se isso é bom ou ruim. O meu contador ele é excelente, ele sempre faz as minhas planilhas. Mas assim, eu nunca acompanhei, quem sempre acompanhou foi a Rafaela. Mas eu acho que, igual o Vitor falou, talvez ele não tenha as informações todas que eu poderia ter ali no dia a dia. E falar nisso, hoje eu estava vendo um pouco dos sistemas que a empresa do Eleazar utiliza, até analisando, e realmente o Gedor vai fazer uma mudança boa nessa parte do estoque, do controle da empresa, porque Uhum. eu já conheço ele, então ela falou, a gente está mudando para esse sistema aqui. Talvez eu falo assim, talvez esse sistema vai desafogar um pouco essa tomada de decisão que acaba fazendo vocês tomar decisão desnecessária em momentos que não precisam. E o próprio Verdade. sistema geraria essa informação para vocês e faz vocês ficarem martirizando a informação. A gente estava num outro programa e a gente procurou mudar, né? Porque estava muito difícil para a gente. Então, gente, já começamos com o pé direito e Deus abençoou que você apareceu na nossa vida ali. Que acredito que daqui para o final do ano os resultados vai ser mais claros para nós. Isso aí. Todo mundo calado, gente. Acho que todo mundo tá assim, Vitor, deixa eu ir dormir. Sobre o sistema, agora eu vou ter que esperar você vir na loja para conhecer o sistema, para dizer se é bom ou se está deixando a desejar. Aí nós vamos... Hoje você está trabalhando com qual sistema? Hoje eu tenho um sistema de um rapaz que daqui de Palmeiras mesmo, ele trabalhou em algumas empresas maiores. Eu não sei se era Proteus ou se a concorrente direta da Proteus, eu sei que uma comprou a outra, ele era desenvolvedor de uma das duas e aí montou o próprio sistema. Eu nunca tive contato, como eu te disse, eu tive um pouco de contato com o sistema que meu pai usava na, na loja, mas era um sistema ou era muito básico ou meu pai usava de modo muito básico. Então, contato mesmo que eu já tive com o sistema foi unicamente com ele, que eu sentei, tentei explorar, tentei conhecer, e aí fui trabalhar e começou o perfil de precificação, cadastro do zero, aquele negócio todo. Então, eu não sei, o dono do sistema diz isso para mim, você precisava ter tido contato com outro sistema para você valorizar mais o sistema que eu te forneço hoje. Eu não tenho muito esse parâmetro de comparação. Eu ia fazer uma anedota aqui sobre casamento, né? Mais ou menos isso, mas tudo bem. A Deixa gente quieto. depende de sistema, muita gente para e pensa nisso. Fala, cara, se esse cara morrer, se a empresa dele quebrar, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? É mais ou menos essa... Principalmente sistemas que dependem de uma base de dados que não está dentro do ambiente empresarial, que às vezes, eu preciso de um site. O sistema meu trabalha diretamente com um site, por exemplo.
Aí você depende desse cara. Vai que a central dele lá pega fogo. Tá bom. Não, graças a Deus não é o nosso caso aqui, né? Eu tô falando assim, são coisas bobas, mas que pode ocorrer. Aí, se Já você não tem pensei um nisso. backup de informações, um ambiente onde você possa ter essas informações externas, por exemplo, eu já trabalhei em empresas que o contador fornecia as informações financeiras para o empresário deixava no notebook dele, que ficava na empresa, colocava as informações no HD externo que ele levava com ele e ainda anexava as informações na nuvem, para não perder nenhuma informação. Porque se perdesse um cadastro de um cliente ali, que ele pode ligar daqui a um ano, porque sabe que esse cliente todo mês, naquele mês específico ele compra, e é um cliente de 80, 100 mil, imagina o prejuízo. E às vezes a gente pensa, né, Vitor, mas isso aí não acontece não. Tá, vai que você perde, roubam o seu notebook. E tá ali a informação de todos os seus clientes. Primeiro, o governo vai entrar com você como aquela lei da segurança da informação, porque você está fornecendo, mesmo que foi roubado, está fornecendo informação de seus clientes. Então, você já toma uma multa ferrenha. Então, tudo isso, eu falo porque já teve um caso de uma empresa que eu atendi, que o empresário colocava o contato dos clientes dele num papelzinho, num caderninho, e esse caderno foi roubado. O que aconteceu? O cara que roubou, ele entregou para uma empresa que era concorrente deles. Então, você imagina o cara ligando para os clientes, falando, olha, vem comprar aqui o produto comigo. Ah, mas como você achou meu contato? Não, a empresa ali, eles estão fechando, me passou os contatos. E a empresa tomou uma multa fodida por conta disso, porque mesmo sendo roubado, tem um protocolo, tem o BO, na lei da segurança da informação, ela foi autuada. Então, Aquele esquema de o cara abre cadastro, você tem que ter 3 referências comercial e uma empresa vai fornecer para outra empresa as informações do cliente. Aí, legal? Não estão fornecendo mais, praticamente. não estão fornecendo mais, sabe? Eu vou te Assim, dar exemplo. na prática, assim, eu para o cara comprar aqui, eu tenho que ter 3 referências comercial de quem me fornece a informação. Na verdade, eu não estou trabalhando nesse sistema mais. O que acontece? Às vezes a gente tem empresas que pedem as nossas informações comerciais, as empresas que a gente compra, nenhuma passa informação comercial. Eu uso o Serasa. O Serasa Também dá o uso. score do cliente para mim. O Serasa dando o score para mim, eu vendo para o cliente. Se for a primeira compra, eu pego a entrada, e depende a idade da empresa, se ela é nova, se ela é velha. Eu trabalho mais em cima de informação do Serasa mesmo e a idade da empresa. Mas tu trabalha mais para vender para CNPJ. Eu vendo, na verdade, eu vendo mais para CNPJ. Mas eu vou dar um exemplo agora aqui para você, Valdo. Vai numa telefonia, amanhã, não sei, uma Claro, Vivo, TIM, Oi da vida. Na hora que você pisar lá, eles vão fazer um protocolo de registro que você entrou em loja, certo? Sai da loja logo em seguida, espera no máximo 2 dias. No máximo. Eu tenho certeza que na loja que você foi, os concorrentes todos vão te ligar. Deveria ser uma lei seguida, mas como se tratam de empresas estatais de nível extremo do Brasil, eles estão acima da lei. Vou dar um exemplo mais simples. Talvez você fale, não, mas isso aí acontece pouco. Vou te dar um exemplo simples. Vai lá no site do Correios ou no site do online do FedEx e pesquisa o frete de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, de uma mercadoria. Depois fecha e vai consultar no Google qualquer coisa. Você vai ver que vai aparecer informações do Correios, vai aparecer informações do FedEx, vai aparecer informações de empresários regionais que fazem o transporte de mercadorias.
Ou seja, Eu já recebi, o Google fornece essas recebi, Não, informações para ele. eu já recebi propaganda de assunto que eu conversei perto do meu celular, nem clicei em não, nada. eu vou contar um fato que aconteceu essa semana. A gente foi contar um frete para o Piauí, não, para Rondônia. A gente contou numa empresa e entramos num site lá de transportadora, a gente recebeu mais de 50 propostas de frete, em tempo assim, menos de uma hora. Para a gente foi bom, porque para a gente foi bom, porque a princípio a gente ia pagar R$ 1.200 de frete, a gente acabou conseguindo frete por R$ 500. Um lado Entendeu? positivo, mas é De assustador. tanta oferta. Assim, tipo assim. E no começo do dia a gente não sabia quem fazia a cidade que a gente queria, e assim, quando a gente entrou lá, foi ofertas e ofertas de R$ 500 até 2.000, foi o que apareceu. Então, assim, Não, é. de certo modo, foi bom. A gente já ia pagar de cara 1.200 de frete. Eu falei para o meu filho, não, vamos cotar esse frete. Aí, quando cotou o frete numa empresa, apareceu zilhões, num site, aliás, saiu zilhões de ofertas de frete. Ó, eu vou dar um exemplo mais simples para vocês. Eu fui na loja da CVC para estudar uma possibilidade que eu quero casar e fazer uma viagem. Na hora que eu saí da CVC, qualquer pesquisa que eu coloco aqui no Instagram, no Google, no Facebook, aparece agências de viagem. Então você entrou na bolha. Mas, pessoal, é isso. Hoje, no encontro de hoje, era mais sobre essa conversa sobre os indicadores, a gente poder conversar um pouco, os empresários se conhecerem. Eu vi que já está começando a criar parcerias comerciais aí, e Vai. se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma coisa que querer ponderar, eu vi que a André já está ali nas redes sociais, postando a gente aqui, tirando foto e tudo mais. Perde tempo, não. Agora você já viu que você tem que vir em Palmeiras, né? Já tem É, 3 empresas aí, não sei o quê. Você perdeu viagem numa outra aí pertinho e tal. Agora tá na hora de vir aqui, né? Ver seus alunos. não, eu nem contei, né? Eu fui lá em Cesarina, lá Pois no, é, no Casarão e perdi viagem. aí se você vir em Palmeiras, você não vai perder viagem, né? Oitenta e Porque seis quilômetros da minha casa, fiz viagem. vai passar o dia aqui. Não, mas é isso, pessoal. Vocês têm alguma coisa a falar mais? Qualquer dúvida? Qualquer Não, ideia? a dúvida que eu tenho talvez tenha nada a ver, assim, no futuro não muito distante, agendar, você faça uma visita lá na Eletromag. Já estava conversando sobre isso, é pertinho da minha casa. Uhum. Você vê a nossa desorganização lá para tentar arrumar aquela casa. Se Deus É, quiser. O importante é que a gente sobreviveu essa pandemia aí, não acabou ainda, mas a gente já passou pela parte mais crítica, né? Eu acredito eu. Somos sobreviventes. Eu eu ainda não acredito, passei, não, gente. Para com isso. Como Eu se tenho diz, 26 anos. na bagunça ou é, não, a gente sobreviveu. eu acredito também que o mundo agora, o comércio mudou totalmente. Eu Sim. acredito assim que para a gente foi muito ruim a questão do estresse, de muita perda, né? A gente perdeu amigos, parentes, mas na questão do comércio, quem conseguiu se reinventar vai ser o forte daqui para frente, é isso aí. Hoje eu tiro assim, pela experiência que eu tive, eu saí de uma avenida que atendia, que era movimentada, e eu não vendia quase nada para vender 1.000 vezes mais, digamos assim, colocando minha empresa dentro de uma casa do setor de periferia. E aí Então, lá quebrou. onde. E assim, eu trabalhava lá, passava, a gente entrava não sei quantas pessoas dentro da loja lá só para especular. E já hoje não. Quem entra lá, quem vai na Eletromag, já vai para comprar. Ele não vai lá para especular, já vai para buscar um produto, já vai para buscar, ou porque foi indicado por alguém, ou porque já ligou lá e já pediu a localização para buscar
uma mercadoria específica. Então, assim, mudou. Aquela ideia de lojista, pelo menos na minha mente, aquilo lá já acabou. Aquilo para mim não existe mais, na minha concepção. Ô, só um ponto aí, tá? Eu, Evaldson, Nayana e a Evelyn, a gente não passou pela pandemia ainda não, gente. A gente não tem 36 anos, 37 ainda não. Não, Para vacinar. eu, A gente eu ainda não falo que vacinou, não. passou, Eu já mas eu falo passei, que que eu já passou. peguei. Rapaz, Eu já tô passei. precisando. Eu já Quando passei. quando eu faço a colocação de passamos, eu acho que agora com a vinda da vacina e algumas pessoas já vacinando, a gente já passou pelaquela fase crítica que não tinha vacina, que você tinha que ficar dentro de casa fechado, que não tinha jeito, né? Então a gente passou aquilo ali. E aí, eu não sei, talvez amanhã eu vou vacinar. Se eu conseguir a senha. É 2 horas da manhã, eu acho, porque da última vez eu fui 5, não consegui, então agora eu vou 2 da manhã para ver se consegue. Gente, eu dei sorte. Fui vacinar e era a Janssen. Só uma dose. E Tá vacinei, livre de agora. boa. Tá livre da segunda dose. Eu não tenho problema, eu faço doação de sangue periódica, inclusive amanhã eu vou doar, então injeção e doação de sangue é a mesma coisa. Então é isso, pessoal. Não vou prender muito mais o tempo de vocês, a gente já está em 2 horas de reunião. Só isso. Passou rápido. Passou. Quando a conversa rende, a gente vai conversando, vendo que são assuntos importantes ao longo do dia a dia. O Evaldo está ali, gente, eu ainda estou na empresa, e o Vitor está aqui me Até deixando. agora, cara. Tem 3 meninos pequenos em casa, eu pensei, eu vou embora, não consigo participar da reunião lá. Para mim foi difícil, porque eu nunca participei, né, de reunião assim online. Eu não sei nem mandar recadinho, postar nada ainda, mas com certeza vai ser um novo desafio para mim. Vamos que vamos. Bem-vindo ao mundo digital, aliás. Verdade. O Jefferson e o Evaldo devem estar assim, ó, a esposa... A sorte é que é evangélico, porque senão a esposa ia falar assim, você está me traindo. Ela tava me ligando aqui agora. Mas então tá Verdade. bom, gente. Eu agradeço novamente a vocês estarem aqui. O grupo GRA, o grupo do nosso querido Boaventura, que todo mundo chama ele de Boaventura, ninguém quer chamar de Eleazar. É verdade, o pessoal chama de Boaventura. A GCAR, a COFCID, o nosso grupo GRA. Então é isso, pessoal. Se eu esqueci alguém, pode puxar a orelha. Acredite, eu tô atendendo 2 grupos GRA. Conseguiu os seus clientes já para você seguir em frente? Cadê os 22 empresas? Ainda não. Ó, fiz minha parte aqui, hein? Divulguei. Estou divulgando. Pois é, eu vi. Vamos ver. Mas então tá bom, pessoal. Eu vou deixar vocês descansarem. Qualquer coisa que queira ponderar, falar comigo, eu vou estar no WhatsApp. Vitor, eu tô precisando de alguma coisa. Pode falar. Cursos, palestras. Eu já mandei para o Eliazar também alguns cursos, algumas palestras, algumas dicas para como trabalhar melhor o caixa da empresa. Foram aqueles links que eu mandei lá no grupo para vocês. Amanhã eu vou dar uma olhada lá. Então é isso, pessoal. Então tá. Estão de acordo? Posso encerrar? Acordo. Como diz Beleza, o até o pessoal, próximo amém. encontro. Como diz o pessoal, amém. Amém. Então, Amém. até mais, pessoal. Sucesso. Valeu. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. A noite abençoada para todos. Boa noite. Amém. Amém. Obrigado.